Algumas histórias são tão perturbadoras que parecem saídas de um filme de terror, mas neste caso, tudo aconteceu de verdade. O desaparecimento de uma jovem rapidamente se transformou em uma investigação repleta de mentiras, pistas macabras e uma descoberta que chocou até mesmo os investigadores. O principal suspeito era justamente o ex-namorado, mas o que ninguém imaginava era que o crime não teria sido cometido apenas com extrema brutalidade, já que, segundo as autoridades, depois de tirar a vida da vítima, ele teria levado partes do corpo para a casa da própria mãe. Em vez de denunciar o filho, ela teria permitido que ele utilizasse o local para esconder evidências, dando início a uma das maiores polêmicas do caso: como um assassinato conseguiu permanecer oculto por tanto tempo, o que realmente aconteceu dentro daquela casa e por que a mãe do suspeito nunca foi condenada. É isso que você vai descobrir neste vídeo. O assassinato de Alexis Gabe, de 24 anos, tornou-se um dos casos criminais mais comentados da Califórnia por reunir praticamente todos os elementos de uma tragédia extrema: um relacionamento abusivo, um ex-namorado obsessivo, um homicídio premeditado, o esquartejamento da vítima, a ocultação dos restos mortais e a suspeita de que familiares do assassino ajudaram a encobrir o crime. A indignação pública aumentou ainda mais porque, embora as autoridades tenham concluído que o responsável foi seu ex-namorado, Marshall Curtis Jones, a mãe dele, apontada por investigadores como alguém que teria prestado auxílio após o assassinato, acabou não sendo denunciada criminalmente por falta de provas suficientes para uma condenação. Alexis Gabe era uma jovem descrita pela família e pelos amigos como alegre, trabalhadora e extremamente próxima dos pais. Ela conheceu Marshall Jones ainda jovem, e os dois iniciaram um relacionamento que, durante algum tempo, pareceu comum. Com o passar dos meses, porém, pessoas próximas perceberam mudanças no comportamento de Marshall. Segundo familiares de Alexis, ele se mostrava possessivo, controlador e tinha dificuldades em aceitar contrariedades. Embora o casal tenha permanecido junto durante um período significativo, a relação passou a ser marcada por constantes discussões e episódios de instabilidade emocional. Essa deterioração acabou levando Alexis a concluir que aquele relacionamento não tinha mais futuro. Quando Alexis decidiu terminar o namoro, Marshall aparentemente nunca aceitou o fim da relação. Mesmo separados, ele continuou tentando manter contato. De acordo com informações reveladas durante a investigação, pessoas próximas afirmaram que Marshall demonstrava obsessão pela ex-namorada. Um dos detalhes mais perturbadores surgiu depois da morte dele. Um amigo contou aos investigadores que, semanas antes do desaparecimento de Alexis, Marshall perguntou onde seria o melhor lugar para esconder um corpo. O amigo afirmou que acreditou tratar-se apenas de uma piada de mau gosto e não imaginou que ele realmente estivesse planejando um assassinato. Esse relato acabou reforçando a tese de que o crime foi premeditado. Em 26 de janeiro de 2022, Alexis saiu de casa para visitar Marshall em sua residência, localizada em Antioch, na Califórnia. Ela nunca mais voltou. Pouco tempo depois, seu carro foi encontrado abandonado em Oakley. As portas estavam abertas e as chaves permaneciam na ignição, uma cena incompatível com um desaparecimento voluntário. Marshall foi a última pessoa conhecida a vê-la com vida. Inicialmente, afirmou que Alexis havia deixado sua casa normalmente naquela noite, mas seu relato começou a entrar em conflito com diversas evidências coletadas pelos investigadores. As autoridades concluíram posteriormente que Alexis foi assassinada dentro ou nas proximidades da residência de Marshall, embora muitos detalhes específicos nunca tenham sido oficialmente divulgados devido à ausência de um corpo completo e à morte do principal suspeito antes do julgamento. Os investigadores afirmaram possuir evidências de DNA, dados de celulares, registros eletrônicos e imagens de vigilância suficientes para responsabilizar Marshall pelo homicídio. A investigação também concluiu que, após tirar a vida de Alexis, Marshall desmembrou seu corpo. Os restos mortais foram colocados em grandes sacos plásticos pretos antes de serem transportados para outras localidades com o objetivo de dificultar sua localização. Apenas parte dos restos de Alexis seria encontrada meses depois, e os investigadores acreditam que outras partes do corpo jamais serão recuperadas por terem sido espalhadas em diferentes áreas rurais da Califórnia.
Uma das partes mais revoltantes do caso envolve a mãe de Marshall, Alicia Coleman Clark. Imagens de câmeras de segurança registraram Marshall chegando à casa dela carregando diversos sacos de lixo grandes e aparentemente pesados poucos dias após o desaparecimento de Alexis. Esses sacos permaneceram armazenados na garagem da residência por um período. Posteriormente, Marshall voltou ao local e retirou os sacos antes de viajar para a região onde os restos mortais seriam descartados. Segundo os investigadores, havia indícios de que Alicia sabia que o filho havia cometido um crime grave e, mesmo assim, permitiu que ele utilizasse sua casa para armazenar materiais relacionados ao homicídio. Ela chegou a ser presa sob suspeita de auxiliar o filho após o crime, mas acabou sendo libertada porque o Ministério Público considerou que, naquele momento, não existiam provas suficientes para sustentar uma acusação criminal com perspectiva razoável de condenação. O desaparecimento rapidamente mobilizou diversas agências policiais. Os investigadores analisaram registros telefônicos, imagens de segurança, movimentações bancárias, DNA e os deslocamentos feitos por Marshall nos dias seguintes ao desaparecimento. As evidências mostraram que ele realizou viagens para regiões montanhosas do condado de Amador logo após Alexis desaparecer. Durante buscas na casa de familiares, policiais encontraram anotações manuscritas extremamente detalhadas indicando rotas, tempos de viagem e pontos de referência para chegar à região de Pioneer, onde acreditavam que os restos mortais haviam sido ocultados. Essas anotações eram tão específicas que os investigadores concluíram que haviam sido utilizadas pelo próprio Marshall durante o transporte e descarte do corpo. À medida que as provas aumentavam, a polícia obteve um mandado de prisão por homicídio contra Marshall. Antes que pudesse ser preso na Califórnia, ele fugiu para o estado de Washington. Em junho de 2022, agentes federais localizaram Marshall em um complexo de apartamentos na cidade de Kent para cumprir o mandado. Segundo as autoridades, durante a abordagem ele avançou contra os policiais armado com uma faca. Os agentes reagiram efetuando disparos e Marshall morreu no local. Sua morte encerrou qualquer possibilidade de julgamento criminal contra ele. Durante meses, policiais, voluntários e familiares realizaram buscas intensas em áreas rurais da Califórnia. Em novembro de 2022, parte dos restos mortais de Alexis foi finalmente encontrada no condado de Amador. A identificação foi realizada por meio de registros odontológicos. Mesmo após essa descoberta, as autoridades afirmaram acreditar que apenas parte do corpo foi localizada e que outros restos provavelmente permanecerão desaparecidos para sempre devido à forma como Marshall teria descartado a vítima em diferentes locais. O aspecto mais controverso do caso surgiu após o encerramento da investigação envolvendo Alicia Coleman Clark. Os promotores avaliaram todas as provas disponíveis, incluindo imagens de segurança e depoimentos, mas concluíram que não seria possível demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que ela sabia exatamente da natureza do material armazenado ou que participou conscientemente da ocultação do crime. Por esse motivo, decidiram não apresentar denúncia criminal contra ela. A decisão provocou enorme revolta. Os pais de Alexis declararam publicamente que acreditavam existir evidências suficientes para responsabilizar a mãe de Marshall como cúmplice após o homicídio. Nas redes sociais, milhares de pessoas também criticaram a decisão, afirmando que alguém que permitiu ao filho utilizar sua residência durante a ocultação do crime deveria responder perante a justiça. Apesar da indignação popular, o Ministério Público sustentou que suspeitas e fortes indícios por si só não bastam para garantir uma condenação criminal. Mesmo com a confirmação da morte de Alexis Gabi, sua família continua afirmando que a justiça nunca foi plenamente alcançada. Marshall Jones morreu antes de responder judicialmente pelo assassinato, impedindo um julgamento que esclarecesse todos os detalhes do crime. Ao mesmo tempo, a decisão de não denunciar sua mãe encerrou uma das frentes mais polêmicas da investigação. O caso permanece lembrado não apenas pela extrema violência empregada contra Alexis, mas também pela longa busca de sua família,
família, pelas complexas investigações que permitiram reconstruir os passos do assassino e pelo intenso debate sobre os limites legais para responsabilizar pessoas suspeitas de ajudar a encobrir um homicídio quando as provas disponíveis não atingem o padrão exigido para uma condenação. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.